Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Viviane, professora, Theta Healer, estudiosa da espiritualidade e aprendiz da Escola da Vida. Hoje eu trouxe pra gente um tema que foi pedido por uma grande amiga há alguns meses. E é um tema um pouco complexo. Nós vamos falar sobre o ego. Quem é esse cara? Esse cara, ele simplesmente fez com que eu repetisse esse vídeo várias vezes. Porque ele ficou ali o tempo todo falando na minha mente que estava horrível. É muito interessante isso. Então, quem é o ego? São as nossas vozes internas. É quem faz birra com a gente. É quem nos critica. É quem fica matutando coisas que não são legais pra gente. É aquele que faz a gente acreditar que ele tá certo. É aquele que tira um pouco da nossa coragem de falar com alguém, de enfrentar as adversidades. Esse é o ego. É aquele que quer sempre nos envergonhar. Em 2015, acho que foi 2015 ou 2016, eu estive na Bienal do Livro e eu achei um livro muito interessante de um mestre espiritual que se chama Eckhart Tolle. Ele tem um livro maravilhoso que eu também li depois, que se chama O Poder do Agora, mas o livro que eu comprei na Bienal foi esse daqui. Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência, que eu indico e recomendo que todos vocês, na oportunidade, leiam. Leiam e façam os exercícios e reflitam. Cada página, cada linha desse livro, eu fui comparando com o meu dia a dia, a forma como eu pensava, as minhas atitudes. Eu comecei a perceber que as minhas atitudes, elas decorriam do meu ego. E eu trouxe aqui pra gente um texto em que ele descreve uma situação em que a gente pode perceber que a pessoa em nenhum momento deixou que o ego tomasse conta daquela situação. Antes de ler esse texto, é interessante a gente salientar que o nosso ego não somos nós. É muito diferente o nosso eu do nosso ego. O nosso eu é puro amor, é pura luz. E o nosso ego é implicância, é birra, ele é marrento, ele causa transtornos em nossas vidas. E é importante a gente se autoanalisar e observar essa diferença. Então vamos lá para a leitura. O título do texto é mesmo? O mestre Zen Hakuin morava numa cidade no interior do Japão. Altamente estimado e respeitado, era procurado por muitas pessoas que buscavam orientação espiritual. Então aconteceu que a filha adolescente do seu vizinho apareceu grávida. Quando os pais da moça, tomados de ira e revolta, a interrogaram sobre a identidade do pai da criança, ela acabou dizendo que era Hakuin. Transtornados de raiva, eles foram correndo até o mestre Zen e, entre gritos e acusações, contaram-lhe que a filha havia confessado que ele a engravidara. Tudo o que ele disse foi: é mesmo? As notícias sobre o escândalo espalharam por toda a cidade e fora dela. O mestre perdeu sua reputação. Isso não o preocupou. As pessoas deixaram de procurá-lo e ele não se importou com isso também. Quando a criança nasceu, os avós a levaram para Hakuin. Você é o pai, então cuide dela. O mestre cuidou do bebê com o maior carinho. Um ano depois, a mãe, consumida pelo remorso, confessou aos pais que o verdadeiro pai da criança era o rapaz que trabalhava no açougue. Profundamente constrangidos, eles foram procurar Hakuin para se desculpar e pedir seu perdão. Sentimos muito, viemos buscar o bebê. Nossa filha confessou que você não é o pai.
É mesmo? O mestre se limitou a dizer enquanto lhes entregava a criança. Hakuin responde a falsidade e a verdade, a boa e a má notícia, exatamente da mesma maneira. É mesmo? Ele permite que a forma do momento, positiva ou negativa, seja como ela é e assim não se torna um participante do drama humano. Para Hakuin, existe apenas o momento, que sempre é como é. Os acontecimentos não são personalizados, ele não é vítima de ninguém. Dessa maneira, alcança tal unicidade com o que acontece que os eventos deixam de ter poder sobre ele. Somente quando resistimos ao que ocorre é que ficamos à mercê dos acontecimentos e o mundo determina nossa felicidade ou infelicidade. O bebê foi cuidado com muito carinho. O mal converteu-se no bem por meio do poder da não resistência. Sempre respondendo ao momento presente, Hakuin deixou o bebê ir quando chegou a hora de fazer isso. Imagine rapidamente como o ego teria agido durante os vários estágios desse acontecimento. É muito interessante esse acontecimento e esse relato, porque a gente para refletir qual a importância que a gente dá às nossas vozes internas, ao ego, aquelas vozes que diz o que nós não somos, o que não está contando a verdade para a gente. E desde que eu li esse livro e eu comecei a praticar, tudo na minha vida mudou. Bom, que técnicas que eu posso usar e quais as técnicas que eu uso no meu dia a dia, que eu aprendi com Eckhart Tolle, para não permitir que o ego tome conta de mim. Primeiro eu preciso estar no momento presente. Nossa, mas falam tanto de momento presente, o que é isso, né? É um exercício. E é como escovar os dentes. Quando somos crianças e os nossos pais falam o tempo todo que a gente precisa escovar os dentes, no café da manhã, almoço e jantar, depois de um tempo se torna hábito, se torna parte do nosso dia a dia. Estar no momento presente é adquirir esse hábito. É você parar, quando aquela voz interna estiver ali conversando com você, você faz a pergunta, o que isso quer dizer? Qual é o relacionamento que eu tenho com isso? Que relacionamento eu tenho com a minha vida? E aí você foca nesse momento presente. Faça respirações profundas, observe tudo ao seu redor e veja se esse sentimento, se esse pensamento que está na sua mente naquele momento faz parte do seu momento presente. Se ele não fizer parte do seu momento presente, é o seu ego que está falando. Então, uma forma da gente colocar o ego no cantinho dele, no lugar dele, e a gente se conectar com o nosso eu, que é o mais puro amor, que é muito diferente do ego. E assim eu faço no meu dia a dia. Eu vivo experiências como todos nós, experiências humanas, com ressentimentos, com questionamentos, relacionados a mim, relacionados a outras pessoas. E eu sempre faço a pergunta: de quem é esse pensamento? Isso é seu? Você quer ou não ter uma consciência desperta? O que você deseja para você? Continuar acreditando nesse pensamento? De que você não é capaz? De que tal pessoa está achando isso de você? Então é importante a gente fazer essa reflexão. Uma outra coisa que é muito importante, que o nosso ego está o tempo todo ali falando com a gente tem que observar se é ele ou não, é quando a gente pensa em algo que a gente pode mudar, que a mudança acontece com a gente e a gente acredita que essa mudança tem que vir do outro. E aí é o nosso ego que está ali, falando. Isso está acontecendo porque tal pessoa, ou meu marido, ou minha esposa, meu namorado, minha namorada, ou meu filho, não entendeu e ele precisa crescer, ele precisa melhorar. Na verdade, é interessante a gente fazer a pergunta para a gente, para o nosso eu.
Por que eu estou pensando isso? Quem precisa melhorar? Porque o nosso ego, ele vai ali, ele perturba, ele burla, ele mente pra gente. E muitas vezes a gente entrega dicas para as pessoas e essas dicas, na verdade, elas precisam voltar pra gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido um pouco daquilo que eu aprendi. Essa é a minha visão, aquilo que eu aprendi. Pode ser que daqui a algum tempo eu veja com outro olhar, de uma outra forma. Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, é legal vocês darem um like de vocês para que outras pessoas possam ter acesso também. Tá? Grande beijo. Tchau.